Prestem atenção, seus primatas com cérebros superdesenvolvidos e egos inflados. Acham que têm todas as respostas, não é? Uns apontam para um livro velho, outros para um microscópio. Mas no final, ambos estão se debatendo na lama da própria ignorância. Religião versus ciência, a briga de galos mais patética da história da humanidade. De um lado, a fé cega em um barbudo invisível. Do outro, a arrogância de quem acha que um monte de equações explica o inexplicável. Preparem-se para a verdade, porque ela não vai agradar a nenhum dos lados. E ela não se importa com seus dogmas ou suas teses de doutorado. De um lado, temos o Jardim do Éden, uma cobra falante e um sujeito que criou tudo em 6 dias, e no 7º, tirou uma folga. Do outro, um tal de Darwin, com seus tentilhões e uma ideia maluca de que vocês, seus macacos pelados, evoluíram de uma sopa primordial. E vocês, com seus cérebros de amendoim, ficam aí discutindo qual história mais ridícula. A ciência mostra fósseis, DNA e uma linha evolutiva que faz mais sentido do que a sua árvore genealógica. Por exemplo, a vasta maioria dos cientistas, cerca de 97% ou mais, concorda com a teoria da evolução por seleção natural. Enquanto isso, pesquisas mostram que, em alguns países, mais de 40% da população ainda acredita no criacionismo. A religião oferece um livro antigo, cheio de histórias que faria um roteirista de Hollywood corar. E o mais engraçado é que tem gente que ainda tenta misturar os dois, como se pudesse ter um Deus que deu um empurrãozinho na evolução. Por que não admitem logo que preferem a fantasia à realidade? É mais fácil acreditar que foram feitos à imagem e semelhança de algo superior, do que aceitar que são apenas um acidente biológico. E você, que se diz tão racional, vai continuar fingindo que a Terra tem 6.000 anos ou vai encarar a verdade de que a sua fé é mais frágil que um copo de cristal? Os religiosos, com sua certeza inabalável, dizem que a ciência é limitada, que não pode explicar o amor, a consciência ou por que a sua meia sempre some na máquina de lavar. Eles têm um manual de instruções para a vida, com regras claras e um chefe que promete um paraíso se você se comportar. Já os cientistas, esses chatos que insistem em fatos e evidências, admitem que não sabem tudo. Eles têm perguntas, hipóteses e a coragem de mudar de ideia quando a prova aparece. Qual é mais assustador? A certeza cega ou a dúvida constante? A verdade é que a fé oferece um conforto que a ciência não pode dar. A ciência te joga no vazio do desconhecido, enquanto a religião te dá um cobertor quentinho de ilusões. Estudos mostram que países com maior índice de alfabetização científica tendem a ter menos conflitos entre ciência e religião, mas a polarização ainda é um problema. Por exemplo, em algumas pesquisas, a confiança na ciência varia drasticamente entre grupos religiosos e não religiosos. E você, que se agarra a uma ou outra, já parou para pensar que talvez a sua escolha seja apenas um reflexo do seu medo? Medo de não ter respostas, medo de ser insignificante, medo de que não haja um papai do céu para te salvar? Vai continuar se escondendo atrás de dogmas ou vai ter a coragem de admitir que a ignorância é o seu verdadeiro guia? No fundo, a briga entre religião e ciência é sobre o mesmo vazio existencial que vocês tentam preencher com o consumo, com likes, com a ilusão de um propósito. A religião oferece um criador, um plano divino, um sentido para a sua dor. A ciência oferece o acaso, a evolução e a dura realidade de que vocês são apenas um aglomerado de átomos em um universo indiferente. Qual é mais fácil de engolir? A pílula azul, da fé, ou a pílula vermelha, da realidade? O problema é que a ciência, com sua busca incessante por respostas, muitas vezes destrói as ilusões que a religião constrói. E a religião, com sua insistência em verdades absolutas, muitas vezes ignora as evidências que a ciência apresenta. Vocês estão presos entre a necessidade de acreditar em algo maior e a incapacidade de aceitar que talvez não haja nada. Pesquisas de bem-estar mostram que, apesar do avanço científico, a busca por sentido e propósito continua sendo uma das maiores preocupações humanas, com muitos ainda encontrando consolo em crenças espirituais. Enquanto isso, o número de pessoas que se declaram sem religião tem crescido em várias partes do mundo,
Mas isso não significa que encontraram um novo sentido, apenas que trocaram uma ilusão por um vazio ainda maior. E você, que se sente tão perdido, vai continuar buscando respostas em livros antigos ou em laboratórios? Ou vai finalmente admitir que o vazio é o único Deus que realmente existe? Sou teu. Então é isso. Religião e ciência, duas faces da mesma moeda da ignorância humana. Uma oferece conforto na ilusão, a outra, a fria verdade do nada. Ambas, no fundo, são apenas tentativas patéticas de dar sentido a um universo que não se importa. Agora comenta se você teve coragem de ouvir até aqui sem ter um ataque de fé ou de ceticismo. Ou foge, como sempre, para o seu mundinho de certezas, onde a verdade é o que você quer que seja. O universo não se importa. Ele já está ocupado demais sendo indiferente.